Olá, tudo bem? Então, o seu primeiro cliente chegou no seu escritório ou no seu home office. Como proceder? Como você vai atender esse cliente? Meu nome é Milena Chato, sou designer de interiores e hoje vou conversar sobre esse assunto com você. Aqui no escritório a gente tem algumas rotinas, né? Primeiro cliente, quando a gente vende, a gente tem que ter alguns cuidados. E você só vai saber desses cuidados porque eu já passei por muitos clientes. Mas esse primeiro cliente é um cliente que vai te dar base e você vai aprender muito com ele. Hoje, essa semana até eu escutei de uma pessoa, de uma profissional da nossa área que estava conversando comigo sobre atendimento ao cliente, acompanhamento de obras, e ela me disse o seguinte: Milena, eu não consegui entrar ainda no mercado de trabalho porque eu não consigo, eu tenho insegurança e não consigo atender esse cliente, porque eu não sei como proceder. A gente aprende a parte teórica na faculdade e na prática é diferente, a gente vai ter que colocar aquilo tudo que a gente aprendeu e não sabe como colocar na prática. E o mais difícil, como a gente vai atender um cliente em que ele quer a experiência de vocês de 10 anos e a gente recém-formado. Não é muito fácil, realmente o mercado ele está numa disputa muito grande. Porém, a gente tem que levar em consideração que, mesmo que a gente seja recém-formado, a gente pode estar preparado e aproveitar as dicas de quem já está há um tempo no mercado para verificar o que a gente pode fazer de melhor, né? Melhorar, ou até verificar, poxa, aquela pessoa lá é uma pessoa que eu não gostaria de ser igual, ou eu penso que ela poderia fazer tal coisa diferente porque ela fez aquilo lá e não deu certo. Então a gente tem que aproveitar e buscar esse conhecimento, né? E buscar essa ajuda com os profissionais. Entendo também que o nosso mercado de profissionais é um mercado muito fechado. Então a gente tem bastante dificuldade de trocar figurinhas. Mas eu espero sempre poder ajudar vocês e eu estou aqui novamente para passar as dicas. Então, chegou o nosso primeiro cliente no escritório. Como que você deve proceder? Quando chegar o primeiro cliente, eu acredito que você já tenha se preparado para atender esse cliente, certo? Você já tem uma estrutura de como fazer o orçamento, já tem uma estrutura de como apresentar seu portfólio. Isso é a primeira etapa que você tem que pensar quando você quiser atender um cliente. E quando esse primeiro cliente chegar, você estiver preparada. Então, a primeira dica é: você tem que estar com o seu portfólio montado e a sua estrutura de como você vai atender esse cliente montada e quais serviços você vai oferecer para esse cliente. A partir disso, você gera o seu orçamento e com base nesse orçamento, você gera também formas de argumentos para venda, né? Quanto mais bem embasado estiver seu orçamento, com mais bem detalhado e específico, mais fácil você conquistar o seu cliente. Aqui no escritório, quando chega um cliente, nós captamos o primeiro cliente, não é o primeiro cliente nosso, mas a gente captou um cliente. Como a gente procede? Primeira coisa, a gente tenta sempre, o cliente ligou para o escritório e quer conhecer nosso trabalho, quer fazer um orçamento. Dificilmente eu faço esse atendimento por telefone. Eu tento sempre marcar uma reunião pessoalmente com a pessoa para conhecê-la, descobrir o que ela faz, o que ela gosta, qual o convívio social dela. E a partir daí eu começo a fazer o meu primeiro contato de venda. Então, nesse atendimento, eu já busco todas essas informações, né, e vou sentindo. Hoje o mundo ele está muito digital. Tudo é pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone. E aí a gente vai perdendo esse contato com as pessoas, né? E é onde a gente consegue fazer esse estreitamento e consegue fidelizar o cliente também. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer esse contato pessoal e conhecer o espaço. Muitos profissionais, eles não vão até o local, pedem a planta, né? Também faço isso. Eu geralmente pergunto se o cliente tem a planta do ambiente e ele pode me passar para eu poder gerar o orçamento. Mas na maioria das vezes a gente vai sim até o local. Me falaram uma vez assim: Milena, nossa, tu fica queimando gasolina à toa. Não, eu não estou queimando gasolina à toa. Eu estou conhecendo pessoas, fazendo contato com pessoas e aonde eu posso fazer novos negócios. Teve casos que eu fiz todo esse procedimento, não vendi,
Só que ela me indicou uma vez outra cliente, mesmo ela não sendo minha cliente, porque ela gostou do meu atendimento. Isso são as coisas que a gente vai fazendo de diferente e vai se destacando no mercado. A gente faz primeiro esse contato pessoal e verifica a necessidade. Você vai tirar a medida do local, vai fazer um banco de fotos, o que for necessário para você fazer seu orçamento. Porque você tem lá o seu cadastro, você tem a sua forma de orçar e você tem que buscar informações para poder depois gerar o orçamento para o cliente. Então essas são as minhas primeiras dicas, né? De quando um cliente ele chega no escritório, para a gente ter esse cuidado. Depois que eu fiz todo esse levantamento do cliente, eu marco uma reunião com ele no nosso escritório. Eu tento sempre trazer o cliente para o meu espaço físico. Eu até costumo brincar para o nosso matadouro, né? Porque é onde ele também vai conhecer um pouquinho sobre mim. Vai conhecer um pouquinho sobre o meu gosto, o gosto do meu sócio, vai conhecer o espaço físico, que é onde eu falo que a gente também tem que estar bem preparada. Se você não tem escritório, você pode marcar na casa do cliente, não vejo problema nenhum. Ou pode também marcar num espaço físico, né? Coworking. Hoje tem muitos lugares legais para fazer atendimento ao cliente. Mas marque pessoalmente para apresentar o orçamento. Eu não gosto de enviar, e a gente tem como regra, como base, não enviar orçamentos por e-mail. Porque você não tem contato com o cliente, você ou por e-mail ou pelo WhatsApp, você dá margem para o cliente pensar, você dá margem para ele te descartar. Essa é a palavra correta. Então, a gente faz pessoalmente a apresentação do orçamento e apresenta as etapas, né, que eu vou desenvolver o projeto para ele. Isso é bem importante e é isso que eu falo também quando a gente fala em estrutura do escritório e estrutura do projeto. Aqui eu tenho o hábito de deixar especificadas as etapas que a gente vai fazer e desenvolver desse projeto. Lá na entrevista que você fez com o cliente, provavelmente você já anotou as solicitações do cliente, já anotou que ele precisa, né? E com base nessas informações você vai fazer o orçamento. Só que o que você vai fazer? Nessa apresentação do orçamento, você vai especificar no seu orçamento. Por exemplo, ambiente cozinha, orçado, projeto em 3D, detalhamento de de tal etapa. Por exemplo, cozinha, orçado, detalhamento de gesso, iluminação, paginação de pisos, granito e móveis, iluminação. Ou eu posso ainda especificar que não está incluso no meu orçamento projeto de gesso e iluminação, apenas móveis, paginações de pisos e granitos. Então, a gente tem várias formas de fazer esse orçamento. O importante é que esteja especificado no orçamento, né, para o cliente, para que ele possa entender. E depois você também tenha e crie o hábito de fazer contrato com esse cliente. Então, após o fechamento, você coloca o que você especificou no orçamento, coloca no contrato para o cliente. Isso é bem importante, tá? Essas etapas, elas vão fazer com que você também crie mais autoridade sobre o seu trabalho. Mostra que você é organizado, né? Que você tem orçamento, tem contrato, sabe o que está falando, sabe que tem etapas. E aí você finaliza essa parte de venda para o cliente. Quando a gente fala na segunda, né, tirando o atendimento, porque para mim o atendimento e a venda, ela já começa desde o primeiro contato até essa parte do contrato. Então, isso tudo para mim engloba na primeira etapa, que é o atendimento ao cliente, a venda ao cliente. Mas você fechou esse cliente, show! Cada profissional, ele tem a sua forma de organizar essas etapas de projeto, tá? Tô passando uma que aqui funciona pra gente e a gente trabalha dessa forma. A segunda etapa, né, a segunda parte desse processo do meu primeiro cliente é o atendimento após fechamento de orçamento, que vai ser depois do contrato. A gente tem uma etapa interna de organização. Nós costumamos fazer um cronograma. A gente já fez cronograma, parou de fazer, por uma época a gente achou que não ia dar certo, buscou outra técnica, voltamos para o cronograma. Porém, nessa nova etapa a gente usa um sistema
E esse cronograma é somente interno, o cliente não tem conhecimento, né, dos processos das etapas. Na verdade, ele tem conhecimento do processo, mas não de quanto tempo vai levar cada processo. Aqui o projeto ele é dividido em entrevista, planta baixa. Nessa entrevista é que eu faço com o cliente. Então, eu tenho um checklist, tenho um documento, um questionário, onde a gente faz todas as perguntas para ele. Desde o ambiente da cozinha, dos quartos, sala, de todos os ambientes, a gente tenta extrair o máximo de informações técnicas e gostos. O que são informações técnicas? Por exemplo, cozinha. Quais eletros ele vai utilizar? Ele vai utilizar máquina de lavar louça? Ele vai utilizar forno de embutir, forno de chão, cooktop, quantas bocas, se ele pensa em ter uma ilha, se teve algum momento que ele sempre sonhou em ter uma ilha. A gente vai perguntar para ele também sobre cubas, se ele quer uma cuba, 2 cubas, se ele pensa em torre de eletros, fornos de embutir. Isso é uma parte mais técnica e são informações que te dão base para te poder fazer o teu projeto. E aí vem também as perguntas de gosto, estilos, né? Composições de cores, gosta de cores mais escuras, revestimentos claros, o que ele pensa sobre aquele espaço. E a gente vai fazendo isso nessa entrevista de cada ambiente. De cada ambiente a gente tem um checklist, que são informações que a gente não pode deixar passar em branco, para depois ter um resultado legal lá na frente. Pulando essa etapa de entrevista, eu vou passar para o setor de projetos e a gente vai montar a planta baixa, que é a planta conceito. Antigamente a gente fazia, olha como a gente fazia, como a gente vai evoluindo, né? Antigamente a gente passava da entrevista, montava o conceito, só que a gente não apresentava para o cliente, a gente guardava para nós, né? Essa ideia do conceito da planta baixa, da distribuição dos espaços, a gente não apresentava para o cliente, a gente apresentava direto um 3D para ele visualizar já em 3D. Só que o que aconteceu nessa etapa? A gente percebeu que a gente demorava muito para chegar no que o cliente estava pensando, e aqui internamente nós trabalhamos com o 3D Max, que é um programa que ele demora um pouco mais para a questão de renderização, né, de acabamentos e tudo mais. E aí esse programa, ele gerava um estresse muito grande, porque o meu sócio, que é responsável por essa etapa de fazer os 3D, ele às vezes passava lá 2, 3 dias criando esse espaço, desenvolvendo esse 3D, e não era o layout que o cliente estava imaginando ou pensando. E aí a gente tinha que refazer 3D, refazer. Teve uma cliente que nós alteramos 12 vezes a sala. É muita coisa, né, gente? Vocês imaginem 12 vezes esse processo de alteração. Mas foi erro de quem? Não da cliente, foi erro nosso. A gente não captou as necessidades da forma correta, como tinha que ter captado, e a gente não conseguiu extrair dela os gostos, né? Então, vejam, não é o problema a cliente, é o problema do processo do escritório. Então, agora a gente mudou. Primeiro a gente apresenta a planta baixa. Nessa planta baixa a gente costuma colocar mesa, cadeiras, né? Se for uma área social, cotas com as medidas de circulação, de espaço, o tamanho dos móveis, onde na planta baixa a gente especifica o que a gente está pensando, faz algumas vistas para o cliente e usa algumas imagens de referência, né, para esse conceito desse projeto. A partir daí, quando a gente mostra essa primeira etapa, a gente começou o quê? Perceber que o cliente às vezes ele diz: meu, Milena, mas eu achava que aqui cabia uma ilha, é que eu estava pensando nesse projeto ilha e vocês não fizeram. E aí a gente vai discutindo e acrescentando e melhorando enquanto em planta baixa. É muito mais fácil você discutir questão de profundidade, circulação, tamanho de sofá, né? Essa parte que é mais técnica em planta baixa do que você já ir direto fazendo um 3D. Agora a gente faz então a planta baixa, vem da entrevista, faz o conceito em planta baixa e apresenta para o cliente essa etapa. Depois dessa etapa é que a gente vai para o 3D. E nesse 3D o que a gente faz? A gente utiliza uma ferramenta, como eu falei, que é o 3D Max. E dessa ferramenta a gente
tudo aquilo que a gente conversou com o cliente, desde gostos, de eletros, de equipamentos, a gente monta no 3D. A gente dá beleza, né, para aquela planta baixa. Depois desse processo interno, a gente revisa juntos e aí a gente vai para outra etapa de atendimento ao cliente, que é a apresentação desse 3D. Para essa apresentação desse 3D, o que a gente faz? Nós costumamos pegar e montar a sala de reuniões com todos aqueles acabamentos, né? Não equipamentos, acabamentos que a gente conversou lá na primeira reunião da planta baixa. Eu monto esse espaço físico, deixo os acabamentos à mostra, deixo a planta impressa e a gente vai apresentar. Mas o que a gente pensa? Esse momento do 3D é um momento que a gente tem aqui como um momento mais gratificante para o cliente. E realmente é, tá? Muitas vezes a gente deixa a tela da TV já com o espaço do ambiente e quando o cliente entra, ele olha, admira e muitas vezes não reconhece que é o ambiente dele. E quando ele reconhece é muito engraçado, porque ele fica muito feliz. E ele diz, meu Deus, ai, é a minha casa, ou é a minha sala, ou é o meu apartamento. E olha que importante, então a gente, nesse momento é aquele momento prazeroso, que a gente pensa que tem que ser apresentado pessoalmente, né? E esses acabamentos e tudo mais, ele vai visualizar no 3D. Então ele fica realmente bem satisfeito e a gente afunilou mais ainda, né? Deixou mais afunilado as opções de acerto. Por quê? A gente eliminou um monte de etapas lá na planta baixa que poderia não dar certo ou ele não gostava, a gente já deixou mais afunilado. Então a chance de acertar é maior no 3D. Claro que isso levou anos, né, pra gente perceber esse processo. Demorou a gente fazer de uma forma, depois passou para outra e agora a gente vê que é uma forma que está funcionando muito bem. Então, depois dessa apresentação do 3D, sempre tem algum ajuste. É raro os casos que a gente não faça um projeto que fique 100%. Tem, né? Em grande maioria tem muitos acertos, mas sempre tem um pequeno ajuste, um acabamento, um tom do móvel, algum posicionamento de decoração. Aí o cliente solicita e a gente faz essa alteração. Essa alteração, porém, ele já não precisa mais vir ao escritório. Ele pode fazer, a gente faz remotamente, né? A gente passa um link, deixa esse link onde ficam armazenadas todas as imagens e encaminha esse link para ele ver as alterações. Geralmente nessas alterações ele já sabe como que é o espaço porque a gente explicou pessoalmente. Então isso é uma outra etapa que você pode fazer e não precisa ser presencial. Mas a entrevista, a apresentação do orçamento, planta baixa, até a entrevista ainda a gente às vezes consegue tirar da reunião presencial, mas a planta conceito e o 3D, a primeira apresentação do 3D é bem importante a gente fazer pessoalmente, né? Eu acho que é um momento gratificante. A planta baixa porque tem a responsabilidade de a gente verificar e ajustar tudo que possa existir, né, de posicionamento, de layout, de acabamentos, e o 3D porque é aquela parte glamurosa do projeto, aquela parte gostosa que o cliente ele tá esperando, tá ansioso para ver a casa dele, né, o espaço dele. E depois dessa apresentação desse 3D, ele vai nos dar o ok se o projeto está adequado, a gente chama de projeto definitivo. Se o projeto ele está adequado para a próxima etapa, que é o detalhamento. Né? Então, o detalhamento nós vamos trabalhar em cima do que foi conversado e apresentado no orçamento. Então, por isso que eu falo que essas informações são importantes estarem no orçamento e no contrato. Lá no orçamento você especificou que você vai fazer o detalhamento de gesso, iluminação, móveis e granito. Então, o seu detalhamento vai sair especificado gesso, né, iluminação, móveis e granito. Se ele quiser algo à parte, você tem como cobrar esse a mais. Por quê? Você tem lá no começo tudo certinho que você especificou que ia fazer nesse projeto. Olha que bacana, por isso que desde o primeiro contato com o cliente, do orçamento, do contrato, tudo isso vai amarrando e para lá no final você não ter problemas.
Chegando no detalhamento, você vai fazer então um detalhamento que foi combinado em contrato e vai especificar. Vai fazer o detalhamento da planta, do detalhamento do granito, da marcenaria, vai fazer o detalhamento da iluminação, do gesso. Caso você tenha, ofertado lá no começo, no seu orçamento, você tenha falado das adaptações elétricas e hidráulicas, você também vai fazer essas adaptações, esse projeto de adaptações. Mediante todos esses detalhamentos prontos, nós temos mais uma reunião com o cliente. Sim, a gente apresenta o detalhamento ao cliente. Nós não finalizamos essa etapa sem apresentar o detalhamento ao cliente. Daí vocês vão me perguntar, por quê? E eu já falei isso num vídeo no acompanhamento de obras, mas vou falar agora de novo para vocês. O detalhamento, ele é um documento. Ele é um documento que lá na obra vai ser usado a favor ou vai te prejudicar. Quanto mais informações você tiver nesse documento, mais amarrado você deixar o cliente e as informações e mais correto, menos dor de cabeça na obra vai ter, mesmo que você acompanhe ou não acompanhe. O detalhamento, ele tem que ter as informações corretas. O detalhamento, ele tem que ser desenvolvido para cada profissional. O detalhamento de gesso tem que ser de gesso, não está misturado com um detalhamento de iluminação, a não ser que tenha alguma interferência, que isso vai fazer diferença lá no projeto de gesso, né? Mas a gente tem que aprender a separar o que é detalhamento de cada fornecedor, para que depois, lá na hora de você apresentar e cobrar deles, as coisas aconteçam da forma correta. O detalhamento, nós costumamos apresentar, por quê? Vou dar um exemplo aqui de um caso. A marcenaria. Cada marcenaria, ela tem a sua forma de produzir, porém ela tem algumas etapas que são as básicas. Por exemplo, cozinha, altura de móveis, né? A gente costuma, pelo padrão ergonômico, a bancada final da cozinha ser 90 centímetros. Mas há um tempo isso vem mudando por causa da nova estrutura, né, de altura das novas pessoas, né, a nova geração, essa é a palavra, a nova geração, ela vem com uma estatura maior, que não é o meu caso, tá? Mas enfim, ela vem com uma estatura maior, são pessoas mais altas, né? E as bancadas, elas vêm sofrendo também, de acordo com essa nova geração. Então, de 90, a gente vem trabalhando de 94 centímetros final até 1 metro. Lá em casa, eu fiz a minha bancada de 1 metro. Por quê? Eu tenho só 1,60 m, ela fica alta para mim. Mas o meu marido, ele tem 1,97 m, então ele é bem mais alto que eu, e para ele é muito desconfortável pia baixa. Porém, mais fácil eu me adaptar utilizando um apoio no pé do que ele se adaptar com uma bancada mais baixa. Então, nós trabalhamos lá em casa com uma bancada altura final de 1 metro. Quando a gente faz a bancada de altura final 1 metro, a gente tem que levar em consideração, cozinhas, a altura do fogão. Por que eu falo isso? Porque ele tem grades, né? E aquela grade, então você tem 1 metro mais 3 ou 4 centímetros da grade. Não sei se é esse o nome, mas a proteção ali na boca, quando você tem ela alta e ela não é slim. E isso sobe de 2 a 3 centímetros. Às vezes a bancada de 1 metro vai passar para 1 metro e 4. Aí fica desconfortável. Então, são pequenos ajustes que você vai conversar com o cliente apresentando o detalhamento. Então, você vai lá definir a altura do final da bancada da pia, qual o início que ele acha interessante começar o aéreo. A gente tem padrão aqui de 1,50 a 1,60. Já tive casos que o cliente era bem baixinho e pediu 1,45. É a cozinha dele. A gente tem que seguir de acordo com as necessidades dele. E essa questão da necessidade do cliente vai muito além. E se você consegue conversar com ele nesse detalhamento, você consegue eliminar processos lá na obra que podem te dar dor de cabeça. Um outro processo que já me deu dor de cabeça foi a paginação de pisos.
Nós especificamos no projeto a paginação de piso para ela começar num sentido, mas o cliente imaginava na cabeça dele outro sentido. O fornecedor instalou esse piso e o cliente ficou insatisfeito, porque não era o sentido que ele imaginava. Ou seja, foi uma falta de comunicação do escritório, uma falta de comunicação com o cliente, uma falta de comunicação com o fornecedor. E eu não estava acompanhando essa obra. E se você tivesse definido essa informação com o cliente no projeto de detalhamento, você teria colocado uma observação da seta de início de paginação e você teria documentado o que você conversou com ele. Então, essas coisas são bem importantes a gente levar em consideração. Outro exemplo que eu costumo muito a dar é sobre o detalhamento de iluminação, né? A especificação de teclas, quantidades de teclas, quais circuitos vão acender, né? Com qual tecla. Por exemplo, eu tenho 3 tomadas na entrada da porta. Aqui eu tenho 3 circuitos, uma do pendente, tenho uma tecla para uma mangueira de LED, né? Que seria a iluminação indireta, e a minha iluminação central, que é a iluminação que eu deixo acesa, ligada, quando eu não tenho atendimento, né? É uma coisa mais tranquila, assim, que eu possa trabalhar sem muitos enfeites, sem a iluminação muito decorativa. Essas informações você também pode alinhar com ele já no detalhamento. Então, quando for o eletricista executar, essas informações também estarão no projeto e vai te dar mais conforto no sentido de que o projeto vai sair correto como vocês conversaram. Tem várias etapas que a gente tem que levar em consideração nos detalhamentos. Eu estou passando algumas para vocês terem a noção e perceberem como é importante conferir o detalhamento com o cliente. A gente teve essa visão quando nós passamos por um caso no escritório em que nós tivemos que pagar uma boa parte de revestimentos. Eu não lembro se era revestimento, eu não lembro agora exatamente o que era o material. Eu sei que nós tivemos que arcar com as despesas porque o cliente alegou que não estava correto e eu não tinha prova de que a gente não tinha conversado sobre isso, né? Na cabeça dele, aquela forma como estava era errada e a forma correta como ele achava que ele queria, que ele achava que era correta. O que a gente teve que fazer? Arcar com essa despesa. Agora eu não lembro se foi o gesso, foi a iluminação, mas foi alguma coisa nesse sentido. Então, olha só o prejuízo que foi para o meu escritório, né? Foi um prejuízo alto e a partir daí a gente começou a ter esses cuidados, que são coisas que vocês não vão aprender na faculdade, vocês vão aprender no dia a dia. São as dicas, né? Sugestões que só com o tempo a gente vai percebendo. Em obra a gente apanha muito e eu vejo também que tem muita dúvida. E isso é uma outra etapa que a gente tem que observar quando a gente faz esse primeiro atendimento, esse seu primeiro cliente. Se você vai ou não acompanhar a obra e se você vai acompanhar a obra, o que você vai fazer dentro dessa obra e se esse orçamento que você apresentou para ele está incluso ou não o acompanhamento de obras. Aqui no escritório nós não incluímos acompanhamento de obras nem execução de obras, apenas deixamos 2 visitas técnicas ou às vezes uma, né? Só que tem que ser pré-agendada com o escritório para esclarecimento do projeto para algum fornecedor. Mas além disso, não tem. A gente faz o acompanhamento de obras separado e aí a gente tem 2 a 3 formas de como fazer esse acompanhamento de obras, né? Cada escritório ele tem sempre a sua maneira e a sua forma de como organizar essa parte de atendimento ao cliente, esse cliente que você fechou. Essa forma que eu passei hoje para vocês é a forma como a gente veio testando e percebeu aqui no escritório como funciona. Então, foi bem bacana, porque a gente com os anos foi fazendo modificações, foi fazendo alterações, foi preparando documentos, né? O nosso orçamento, a gente depois de muito tempo teve esse ano mais um ajuste na nossa tabela da forma de orçamentos. Acabei essa semana de mudar novamente a nossa tabela de precificação para facilitar o processo de outras pessoas poderem fazer, porque a gente vai aumentando a equipe
e a gente pensa em mais tarde ter uma pessoa só de orçamentos e administrativo, e a gente tem que achar soluções e formas para que o processo interno ele seja rápido e fácil. Quando eu falo também nessa questão de etapas do projeto, é legal vocês pensarem já numa forma de como dividir essas apresentações do cliente para que vocês consigam encaixar. Hoje vocês têm um cliente, que é o primeiro cliente que apareceu no escritório. Daqui a um pouco vocês vão ter 10, 20 clientes como a gente tem rodando ao mesmo tempo. Então vocês não podem, focar em toda a atenção nesse cliente e os outros clientes não terem nas próximas semanas dias para apresentar o projeto. Então a gente tem que começar a observar como vai estruturar essa apresentação, né, esse atendimento a esse cliente, para você poder encaixar no processo do mês ou da semana vários clientes ao mesmo tempo. Essa forma de dividir a apresentação e o projeto também em etapas foi justamente para a gente também conseguir atender mais clientes ao mesmo tempo com menos pessoas. Então a gente consegue, enquanto um está fazendo a planta conceito, o outro está fazendo os 3D e eu ou outra pessoa estão fazendo os atendimentos e medições. Então a gente consegue dividir. Ou a pessoa que está terminando aquele 3D já consegue vir para cá para fazer a planta baixa do outro cliente para mim. Então a gente dividiu também por esse motivo, para a gente ter as condições de atender mais clientes ao mesmo tempo. Nosso primeiro cliente chegou, você atendeu, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi feito com muito carinho e sempre que eu puder vou sim passar novas ideias, novas sugestões, e adoraria receber sugestões de vocês, o que vocês gostariam que eu falasse. Aos poucos a gente vai conversando, trocando ideias e assim, estou recebendo mensagens das pessoas, muitas dúvidas sobre acompanhamento de obras, que eu quero aos poucos ir esclarecendo para vocês. Então, cada semana a gente vai passando informações, trocando ideias, e a contribuição de vocês que eu acho muito bacana. Se vocês me passarem o que vocês querem, desejam, né, fica mais fácil para eu poder preparar o conteúdo, até porque eu estou com o meu escritório aberto para ajudar vocês, né? Então, um beijão e qualquer coisa estou à disposição.